Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto e eu vou continuar dando para vocês as datas das lunações, quando vocês podem se afinar com o céu, com aquilo que o céu apresenta, aquilo que o céu sugere, e meditar, fazer orações naqueles momentos, ou alguns horários que são mais complicados, como o horário do dia 13/6, que eu vou dar nesse bloquinho, a esperar o momento em que o sol está nascendo e ainda vibrar essa energia. Eu queria reforçar a data do dia 30/5, 0h49, é um horário razoavelmente fácil, extremamente importante, porque a lua crescente em Virgem, com ascendente em Peixes, Netuno no ascendente, Marte no ascendente, Marte oposição Lua, o Sol recebendo quadratura de Marte e Lua, é exatamente aquilo que a gente está vivendo, as duas questões principais, saúde e trabalho. Então, que vocês peçam, que vocês mentalizem, não só pelas pessoas da família de vocês que possam ter problemas de saúde, porque fora o coronavírus, a gente vive numa sociedade que as pessoas adoecem muito, que peçam pela recuperação da saúde das pessoas ou pela estabilização dos quadros, e peçam também pelas pessoas que perderam seus empregos ou que estão extremamente inseguras. Peçam pela saúde do planeta, pela recuperação dos doentes do coronavírus, pelo avanço dos remédios, das vacinas. Essa data é uma das datas mais importantes que a gente tem. E pela recuperação do trabalho, porque para nós, a quarentena para mim mudou muito pouco a minha rotina, muito pouco. Mas existem pessoas que vivem do dinheiro que elas ganham no dia, ou do dinheiro que elas ganham na semana. Pessoas que inclusive nunca tiveram a preocupação de ter conta bancária. Vocês devem conhecer essas pessoas menos favorecidas e que recebem em dinheiro vivo e se viram com dinheiro vivo. Então essa é uma preocupação que eu tenho, e aqui a lua crescente ajuda nesse momento, tanto no sentido de pedir pela saúde. Eu tenho alguns clientes meus que estão esperando a pandemia diminuir de gravidade para poderem fazer cirurgias, e não cirurgias eletivas, estéticas, cirurgias de doenças graves. Eu tenho 2 pessoas que estão esperando por cirurgias do câncer, mas como eles estão conseguindo manter sob controle, então é melhor esperar para não correr o risco de contrair uma doença pior, né, que é o coronavírus. Sobre o dia 5/6, que é o eclipse da Lua, muito provável que eu publique textos sobre o dia 5/6 no astrodestino.com.br e talvez até na Veja São Paulo e no meu Facebook. Dia 5/6, 4h12 da tarde, é uma das luas mais interessantes também para esse momento. O ideal seria vocês procurarem 15 graus de Sagitário, um signo de justiça. Sagitário é o verdadeiro signo de justiça, não é Libra não. E Sol em Gêmeos, 15 graus. Procurem no mapa de vocês aonde que cai, porque se essa lua em Sagitário cair, por exemplo, no eixo, se o Sol em Gêmeos, lua em Sagitário cair no eixo, casa 4, casa 10, pode representar talvez expansão da casa, reforma na casa, mudança de cidade. Se cair casa 5, casa 11, dependendo se é o Sol que cai na 11 ou se é a Lua que cai na 11, pode representar alguma atividade social, liderança de grupos, filhos do outro lado. Aí tem uma individualização desses aspectos, dependendo de onde que esses aspectos caem em cada mapa. E a gente trabalha com previsão nesse sentido, uma previsão que o ideal é preparar por todo o ano, né? Dá pro cliente o ano inteiro, que aí todas as luas novas e as luas
cheias. Vamos lá, voltando para cá. É uma lua de justiça, mas o que está em questão aqui, por detrás ou do lado da palavra justiça, é a palavra verdade. Eu vou trazer uma leitura mais individual, que é o que eu faço, né? É a leitura mais para o meu cliente, para o casal. Eu tenho algumas pessoas que têm muito medo de se colocar, né? Porque elas têm medo, em primeiro lugar, de serem mal interpretadas. Segundo, elas são tímidas e às vezes, quando o marido, o namorado, a esposa, a namorada, o pai, a mãe, o chefe ou a chefa são mais arrojados, elas se encolhem um pouco. É muito bom para os tímidos, para aqueles que acabam cedendo muito, vibrar nesse momento para que eles consigam se apoderar da força da palavra deles, geminianamente. Eu tenho muito receio porque Mercúrio vai entrar no signo de Câncer no dia 28, daqueles que ficam engolindo, aí quando chega 2 anos e meio de tanto engolir, a palavra vem vem carregada de muita emoção, e de muita emoção negativa. Mercúrio em Câncer, eu vou abordar depois com outras traduções, mas ele pode ser negativo nesse sentido, de que a palavra ganha uma subjetividade, ou ela vem lá do dedão do pé, carregada de tudo aquilo que ficou acumulado, que o sujeito não conseguiu dizer. Então, eu queria que vocês cuidassem bastante dessa questão. Eu sei que tem pessoas que têm dicção ruim, pessoas que têm, que gaguejam um pouquinho, ou que têm o tom de voz muito baixo, e acabam sendo atropeladas por outras pessoas, e elas às vezes têm muito mais sugestões a dar, muito mais opiniões inteligentes, mas elas não se colocam. Pode ser pela timidez mesmo, pelo retraimento, os mais introspectivos, os mais introvertidos. A gente tem que se colocar, a gente tem que ter uma ponte com todas as pessoas à nossa volta. Até encontrar recursos, por exemplo, de ir para uma reunião com um papel, tudo anotadinho, para você não esquecer nada do que era importante de dizer. A gente tem que se colocar. Uma vez eu vi um terapeuta de casais dizendo que ele, numa pré-terapia, ele estabelecia 5, 6 sessões em que ele tentava fazer com que um ouvisse ao outro, né? Quer dizer, que as pessoas, que ele visse, que ele percebesse que ainda existia uma ponte entre as duas pessoas que estavam querendo melhorar o casamento. Se ele percebesse com 6 sessões, não sei se eram 5, 6, 7, não me lembro mais, que um não conseguia mais ouvir o outro, que a ponte tinha se quebrado, ele dizia que ele não ia levar adiante, que ele não considerava que esse casal pudesse realmente ficar junto, porque ele estava percebendo que tinha existido uma quebra, e que ou eles procuravam outros recursos, ou era hora de entender que estavam vivendo vidas paralelas e que não valia mais a pena perder tempo tentando restaurar o que não dava para ser restaurado. Então isso é extremamente importante, e lembra também para a gente que o planeta Mercúrio, dentro das sinastrias amorosas, tem que ter uma importância maior, porque não adianta ter desejo, interesse, admiração, carinho, se você não conseguir ouvir o outro, e se você não conseguir dizer para o outro, tiver muito medo de magoar, ou do outro se ofender e poder sair da relação, a relação não vai se sustentar durante muito tempo. Esse Mercúrio em Câncer, depois eu vou trazer boas abordagens para ele, como, por exemplo, ajudar nas empresas familiares. Tem famílias que 2 pessoas perderam o emprego, de repente 2 irmãos perderam o emprego, podem estar querendo trabalhar juntos. Essa é uma boa tradução do Mercúrio, tem que ver os mapas para ver se isso realmente dá certo ou se é um tiro no pé.
Isso depois tem que ver individualmente, mas acho que esse Mercúrio vai trazer a possibilidade de pequenas empresas familiares, como fruto, inclusive, do desemprego de 2, 3 pessoas dentro da mesma família. Essa é uma leitura positiva. Uma leitura negativa é, voltando para a questão da comunicação emocional, você deixar de ter, durante esse período, seja Mercúrio retrógrado ou direto, uma objetividade com a comunicação. O que é uma escuta mercuriana ou uma fala mercuriana emocional demais? Quando você normalmente nem responde a pergunta porque você entendeu outra coisa. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Outro dia eu perguntei para uma menina, eu fiz o mapa dela primeiro, depois a gente foi para o mapa de um rapaz de quem ela está noiva, e ela hoje já ganha quase 4 vezes mais do que ele. Ele é mais ou menos da idade dela, acho que 1 ano e meio mais novo, e ele está muito acomodado num trabalho onde ele está há trocentos anos, onde ele trabalha bastante, mas não tem perspectiva nenhuma de crescimento. Ela já está muito à frente dele. Eles pensam em ter filhos, e aí eu virei para ela e falei assim, olha, ele está muito acomodado nesse trabalho, o mapa dele pede um dinamismo maior, ele já podia ter feito mudanças em 2008, tralalá. Aí ela virou para mim e a resposta dela, e é isso que é uma resposta emocional, ele perdeu o pai aos 13 anos de idade. Eu falei, legal, legal, esse dado, eu posso pesquisar no mapa a perda do pai, mas eu vou continuar dizendo, ele está muito acomodado nesse trabalho, já podia ter se virado para mudanças desde 2018. E aí a gente trabalhou a questão de que o fato dele ter ficado sem o pai poderia ter feito com que ele até ficasse mais objetivo e positivamente ambicioso. Eu deduzi, acertei que então ele teria sido criado por figuras femininas super protetoras, coisa e tal. Ok. Essa resposta, ela é uma resposta emocional. Tem algumas coisas engraçadíssimas. Por exemplo, você pode dizer, normalmente são questões afetivas, né, que brotam, questões amorosas, afetivas ou de relação familiar. Se eu disser para uma moça que tenha uma escuta emocional e um verbo emocional demais, que daqui a 4 meses e meio ela ganha o melhor planeta para a vida amorosa dela, é possível que ela me responda meio que gritando que eu sabia que eu nunca ia ter ninguém na minha vida, porque pelo nível de ansiedade dela, 4 meses e meio é muito, tá muito longe. Então ela ouve outra coisa e a gente tem que ter cuidado com isso. Por isso é que é importante para os astrólogos gravar a consulta, para depois você poder checar o que o outro realmente disse. Eu vou ter que parar por aqui e fazer um outro bloquinho, porque já deu 13 minutos. Eu vou voltar para falar da lua minguante no signo de Peixes, tá bom? Super obrigada!